dar as boas-vindas a todo mundo. A gente está começando aqui esse encontro, que é a aula inaugural da Jornada Cultura de Paz. É, é um encontro breve, a gente vai ficar 1h15, 1h30 aqui dialogando sobre os pressupostos da cultura de paz. Basicamente, essa aula aqui está num contexto de Jornada Cultura de Paz. Acho que nem todo mundo que está aqui sabe o que que é, ou nem todo mundo que vai assistir esse vídeo depois sabe o que que é. É uma formação completa que é dada pelo Instituto Chante Brasil, que é um instituto voltado para a cultura de paz, do qual eu sou presidente. E esse é o principal projeto do Instituto, a Jornada Cultura de Paz. É um curso de ano todo que começa em março e termina em dezembro, e que está começando agora, né? Aí essa aula inaugural, ela parte de um entendimento de que pelo menos uma abordagem mais ampla sobre a cultura de paz, ela precisa ser disseminada com todo mundo, né? Inclusive as pessoas que não estão ou não estiverem inscritos ou inscritas na Jornada Cultura de Paz. Então, por isso que esse encontro aqui é aberto, é uma iniciativa, que é uma preocupação que o nosso Instituto sempre tem de democratizar os conhecimentos e de levar para mais gente os saberes sobre a cultura de paz. Então, tem o primeiro encontro, que é esse aqui. Ele é marcado numa data de meio de semana, e ele é aberto para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que queira assistir, né? E depois, se for possível, a gente vai disponibilizar, inclusive, esse vídeo, né? Então, essa é a iniciativa, é o momento onde quem vai estar conduzindo esse processo sou eu, assim como algumas das aulas da Jornada Cultura de Paz eu dou, né? Eu sou o educador guia da Jornada Cultura de Paz, então eu vou conectando os diferentes módulos. Algumas aulas sou diretamente eu e outras aulas são os outros 20 educadores, mas a gente vai falar mais da Jornada Cultura de Paz em outro momento. Agora a gente vai falar mais sobre o tema o tema dessa aula inaugural, que é o tema, vocês devem ter recebido, as ferramentas da cultura de paz para curar o planeta. Então, basicamente, a gente vai discutir na prática o que é cultura de paz. Vai ter um pouquinho essa abordagem, né? E sabendo o que é cultura de paz, como é que eu utilizo isso para curar as diferentes feridas do planeta, né? Tudo que o planeta tem vivenciado. Então, antes da gente começar essa abordagem, eu vou sugerir que a gente faça um breve momento de... Ah, Lu, você chegou também? Lu Fernandes, bom que você veio. Boa noite para você. Tem algumas pessoas que chegam que eu já conheço, outras não, né? E todas muito bem-vindas aqui. Vou convidar a gente para fazer um momento de um centramento, uma espécie de uma brevíssima meditação, só para a gente ampliar a nossa capacidade de presença e de estado de atenção. Hoje é uma quarta-feira, a gente costuma chegar no final do dia um pouco agitado, principalmente quem mora aí em grandes metrópoles, correndo para resolver suas tarefas, está um pouco conectado com as múltiplas crises que a gente está vivenciando, né? A gente perde muito o estado de presença e o nosso equilíbrio emocional por conta dessa vida muito agitada e muito corrida que a gente leva. Muitos de nós levamos, né? Então a gente chega às vezes no final de uma noite de um dia útil como hoje, um pouco agitado. Então, para isso, a gente vai começar com aquilo que é chamado nos processos circulares, nos círculos restaurativos, que é um debate dentro da cultura de paz, é chamado de cerimônia de abertura, né? A nossa cerimônia de abertura hoje aqui vai ser uma brevíssima meditação, ou a gente pode dizer que é um exercício respiratório ou uma coisa simples, só para a gente entrar num estado de presença maior, tá? De vez em quando eu vou mutar o áudio de vocês, mas não que eu esteja proibindo vocês de falarem, é que às vezes vocês estão com o áudio aberto e não percebem. Isso já aconteceu comigo também quando eu estava assistindo aulas de outras pessoas. Então, aí para não atrapalhar, eu às vezes vou mutar o áudio, não se sintam ofendidos, tá?
porque num momento como esse da meditação, a gente precisa estar mais pleno. Então, convidar vocês a sentarem numa posição confortável, com a sua espinha ereta, os pés repousados sobre o chão, ou se você estiver deitado ou sentado numa cadeira, tenta não cruzar um pé sobre o outro, só deixar eles separados. As mãos podem ficar em forma de concha sobre a coxa ou fazendo algum mudra que você esteja acostumado e a sua espinha ereta. Você fecha os olhos e começa a olhar para dentro e tenta se acalmar, tenta se guiar somente pelos comandos da minha voz, na medida do possível. Se algum pensamento passar pela sua mente e te tirar daqui, não se julgue, não se culpe. Isso é natural da nossa mente. Simplesmente espera o pensamento passar e volta a se conectar com os comandos da minha voz. Você vai se acalmando e aos poucos você começa a observar a sua respiração e tentar respirar de uma forma um pouco mais pausada, de uma forma, uma respiração mais longa. E tenta, na sua inspiração, encher de ar desde a base do seu diafragma até o seu tórax, uma respiração completa, como se toda essa região da sua espinha dorsal fosse um grande balão e você tivesse que preencher ele todo. Então você faz uma inspiração um pouco mais longa, preenchendo desde o diafragma até o seu tórax. Prende o ar um pouquinho e depois vai soltando devagar. E nesse processo de inspirar longo, prender o ar e soltar devagar, a sua mente vai entendendo que você quer se acalmar e quer garantir um estado de presença. E aí, tudo bem? Então você novamente inspira longo. Vou pedir para quem está entrando deixar o áudio fechado. Você inspira longo, prende o ar e solta devagar. Inspira longo, prende o ar, solta devagar, se acalmando. De olhos fechados para diminuir os estímulos visuais. Vai aos poucos se acalmando e agora te convido para passar um solta, solta seu tórax e a sua cintura. Vai soltando toda a sua musculatura, solta os seus ombros, seu pescoço, solta a sua coxa, todos os seus grupos musculares e vai relaxando por completo. E pouco a pouco vocês vão voltando, abrindo os olhos e voltando a se conectar aqui comigo. Vamos começar o nosso encontro. Cada um no seu tempo vai voltando. Estou vendo que alguns colegas ainda estão no estado meditativo.
a gente não conseguiu fazer uma meditação plena, né? Vários áudios acabaram atrapalhando um pouquinho. Também vi que em algum momento alguma coisa aconteceu que o meu áudio ficou travado. Não sei o que aconteceu, mas acho que vocês não ouviram toda a guiança da meditação. Me desculpar aí com vocês, mas são coisas aí do universo online, né? Infelizmente, acontecem essas coisas. A gente vai falar então hoje, já começando aqui o assunto, de da cultura de paz e como é que a cultura de paz pode funcionar como um antídoto para é, essas múltiplas aflições do mundo, essas múltiplas crises que a gente tem vivenciado. Então, a partir disso, como é que a gente atua com cultura de paz? Eu preparei, inclusive, um PowerPoint para dividir com vocês. Para o PowerPoint eu costumo preparar mais como uma guiança para não esquecer de nenhum tema. Mas basicamente eu vou dividir aqui com isso vai fazer com que vocês fiquem vendo mais o PowerPoint, mas sentindo necessidade de me interromper, vocês podem me interromper e fazer perguntas e comentários, né? Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas da cultura de paz para curar o planeta. Então, em que momento que as diferentes ferramentas de cultura de paz podem curar as dimensões do planeta? Essa imagem de fundo são imagens de alguns aspectos do que significa na prática a cultura de paz, que a gente vai falar agora. Então, ela é simbólico de que a cultura de paz é um debate amplo, né? O que é de fato cultura de paz? A gente pode entender a cultura de paz de múltiplas formas, de sistematizar a cultura de paz de múltiplas formas. Esse conceito, ele de alguma forma amadurece, não que ele se transforma, eu costumo dizer que ele amadurece ao longo do século XX e início do século XXI, no sentido de que as pessoas começam a entender de uma forma mais ampla o que é cultura de paz. Então, uma primeira coisa que eu queria trazer para vocês, vou até vou tirar um pouquinho essa apresentação para falar mais à vontade olhando para vocês. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: recentemente faleceu o professor Johann Galtung, né, que é uma liderança que transformou os estudos de paz deu respeitabilidade para que a próprio universo acadêmico reconhecesse os estudos da paz como estudos de riqueza acadêmica importantes para a sociedade. Ele foi muito importante como esse pioneiro, né, que abriu caminhos para isso. Ele faleceu há mais ou menos uns 15 dias atrás. Foi no dia 17, então foi há 11 dias atrás que ele faleceu, com 93 anos. Mas eu estou mencionando ele porque um dos conceitos inovadores que ele traz é a ideia de que a paz, ela não se, o conceito positivo de paz é um conceito de que a paz ela não se antagoniza necessariamente com a guerra, mas sim com a violência. É importante vocês entenderem isso para entender o que de fato é cultura de paz, né? A guerra é um dos tipos de violência, né? Mas existem outros, né? Então, pode ser a violência verbal, pode ser a violência física, que é chamada pelo Galton de violência direta, né? Essa violência física, a violência verbal, a guerra, o abuso, né, sexual, tudo isso é chamado de violência direta. Existe a violência estrutural, por exemplo, a fome, a desigualdade, né, a carência de diferentes maneiras. O Galton criou essa expressão violência estrutural para isso, que é uma expressão hoje bastante conhecida e bastante utilizada. E existe também a violência cultural. A violência cultural é machismo, racismo, xenofobia, homofobia e todas essas diferenças em relação a isso, que não deixa de ser também de estarem associadas à violência estrutural, mas isso é chamado de violência cultural. É importante a gente entender isso para entender que paz é você evitar todo tipo de violência, né? Não é porque não está acontecendo guerra que a gente está em paz, né? Então, construir a paz é antagonizar-se com a violência, é evitar a violência, é reconhecer que a violência é uma dimensão que está no ser humano e que está na natureza, né? Acho que todos nós, pelo menos em termos de violência verbal, já tivemos momentos da nossa vida de violência verbal ou violência física,
e a gente vê também na natureza que existe a violência. A violência é algo que existe, é algo que está na natureza de alguma forma. Mas quanto mais conseguirmos evitar a violência, quanto mais conseguirmos um mundo com pouca violência, mais estaremos construindo a paz. E aí, ao ter esse entendimento que a paz se antagoniza com a violência, a gente já consegue dar uma certa materialidade para a paz, que desloca a paz desse lugar de uma coisa subjetiva, uma coisa que não tem materialidade, né? Já dá para a gente entender mais como agir nas nossas vidas, eu, Leandro e todos vocês, para que a paz reine, né? Para que a paz esteja em toda parte. A gente já começa a entender que para fazermos isso precisamos evitar a violência. Não conseguiremos evitá-la por completo, porque a violência, como eu disse, está na natureza, está em nós mesmos, mas temos essa dimensão de que quanto menos existir violência, né, quanto mais soubermos o que fazer diante da violência, mais a gente consegue construir um mundo mais pacífico, né? Então, esse é um primeiro entendimento que eu queria trazer. Mas depois começou, ao longo da história da segunda metade do século XX, do início do século XXI, começou-se a sistematizar melhor ainda a cultura de paz para a gente entender melhor o que de fato, como organizar isso. Então, como é que eu construo a paz? Como é que eu posso me transformar em um agente de construção de paz? Né? Então, isso foi se construindo ao longo desse processo, até a própria criação da expressão cultura de paz, né? Não é uma coisa que existe, é uma coisa que existe a What? partir ali de What are we doing here? Trying to. é, sempre que tem um áudio me interrompe, eu perco um pouco o fio da meada. Ao longo ali em meados do século XX, começou-se a falar de cultura de paz. Ali por volta da década de 50, essa expressão é criada, não se tem exatidão, mas tem algumas suspeitas de quando foi criada, e as Nações Unidas incorporam essa expressão cultura de paz, né? Criar uma cultura de paz. A expressão é meio óbvia, eu não preciso explicá-la, né? As Nações Unidas incorporam e passam a tirar a criação de uma cultura de paz e a divulgação de uma cultura de paz como parte da sua missão histórica, né? Nações Unidas como essa entidade multilateral que reúne diversas nações, então teria a cultura de paz como algo a ser disseminado. Fala, Maurício. Isso, É, agora vai lá. oi, Três Leandro. vezes o número 8. Olha, só uma observação, Leandro, porque foi até o Lindolfo que colocou, os slides não estão sendo projetados, não sei se... Eu tirei o Ah, então slide. perfeito, tá bom, tá legal. Desculpa, porque realmente ele colocou a pergunta, aí eu achei que era alguma falha técnica. Vou colocar o slide, aí logo em seguida eu já tirei, acho que é por isso que ele achou estranho. Mas eu realmente tirei. Só eu ainda estou naquele primeiro slide, o que é a cultura de paz, por isso que eu tirei. Ainda estou falando isso. Então vou falar isso um pouquinho mais, aí eu volto com os slides para vocês, tá? Então é isso. Então as Nações Unidas utilizaram isso como uma estratégia e ali no início da virada de milênio, aí quem já me ouviu várias vezes já me viu contar essa história várias vezes, mas eu peço até desculpas porque tem gente aqui que não ouviu ainda. Que na virada do século XX para o século XXI foi considerada a década de 2000 a 2010 a década da cultura de paz, então se criou um manifesto pela cultura de paz, e nesse manifesto as Nações Unidas estabeleceram os 6 pilares da cultura de paz. Aí, para acalmar aí o Maurício e o Lindovon, eu vou colocar aqui os 3 pilares, os 6 pilares, os slides de novo. Então, a gente estava nesse, né? Eu vou pular esse, depois eu volto. Então, as Nações Unidas criam esses 6 pilares. Esses 6 pilares já dão uma maior materialidade para a cultura de paz, que é você respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Então, esses são os 6 pilares. Ah, a gente voltar aqui. Esses são 6 pilares estabelecidos pelas Nações Unidas
no manifesto do ano 2000. Então, tem organizações que trabalham nesse campo da cultura de paz, com os estudos de paz ou com cultura de paz, que trabalham estruturado nesses 6 pilares. Eu gosto desses 6 pilares, gosto bastante, acho que o trabalho pode perfeitamente se estruturar neles. Tomar uma aguinha porque a garganta falhou. Mas o nosso trabalho aqui no Instituto Shanti Brasil, ele estrutura a cultura de paz a partir dessas 3 esferas da paz, ou os 3 níveis da paz, que isso aqui aparece em vários autores diferentes. Então, isso aqui é uma coisa, né? O outro que eu dei para vocês, dos 6 pilares, é do Manifesto das Nações Unidas, né? Copia, quem estiver copiando, depois, se quiserem, peçam lá no WhatsApp do Instituto que eu mando para vocês também, que tem sempre pessoal que quer estudar em casa e tal. Aí eu mando para vocês. Mas isso é facilmente, os 6 pilares, o Manifesto 2000, vocês acham facilmente no Google. As 3 esferas da paz, ou os 3 níveis da paz, eu falo mais os 3 níveis da paz, é esse lugar da paz interior, a paz na relação com o outro e a paz planetária. A paz comigo, a paz com o outro e a paz com o mundo. A paz com o mundo está muito entendido na esfera da questão ambiental, tá, gente? É que o termo paz planetária também é entendido com muita frequência como evitar as guerras, mas não é muito bem disso que a gente está falando aqui, né? Não que esteja errado esse tipo de concepção, mas é que quando a gente fala dessa paz em 3 níveis, as 3 esferas da paz, a gente está falando a paz comigo, a paz com o outro e a paz com o mundo, muito no lugar, essa paz com o mundo é muito no lugar como é que chama? Da questão ambiental, da questão de respeitar o planeta, enfim, vamos falar mais sobre isso mais à frente. Então, a paz comigo é muito relacionada à paz interna, né? O meu equilíbrio emocional. A gente começou o nosso encontro aqui uma, uma meditação, que acabou sendo uma meditação meio esquisita, deu algumas interrupções, mas fizemos uma breve meditação. O que a gente está procurando? Através de um exercício interno, basicamente é isso. A gente fez um exercício respiratório para buscar um equilíbrio emocional interno maior. Então, a gente está trabalhando a paz consigo. A paz com o outro, a gente trabalha muito a convivência e o conflito, né? A partir do momento que a gente somos esse segundo nível, né? A paz com o outro. A partir do momento que nós somos seres relacionais, né? O ser humano é um ser relacional. Ele se relaciona, ele é um animal gregário, ele se relaciona com outros seres humanos o tempo inteiro. E ele é sempre diferente desses outros seres humanos, ou sempre haverá conflito. Esse é o primeiro conceito mais assim disseminado da cultura de paz. Conflito é algo que é da dinâmica da vida, não é algo necessariamente que vai ser sempre negativo, né? Ele não é negativo nem positivo, ele simplesmente acontece, porque nós somos todos diferentes e vivemos em sociedade. Ou seja, precisamos sempre tomar muitas decisões pensando diferente as coisas, então haverá conflito. Então, o que a gente faz com esse conflito? O que a gente faz com essa convivência para ela se tornar mais harmoniosa? Isso é a paz com o outro, a paz no campo relacional, que vai ajudar a gente aqui são a comunicação não violenta, a mediação de conflito. Vamos falar mais disso mais à frente. O que vai ajudar a gente aqui em construir essa paz com o outro. Pessoal, eu vou convidar vocês todos para checarem se o áudio de vocês está fechado, porque realmente toda vez que um áudio abre, eu perco o raciocínio. E está acontecendo bastante hoje aqui, bastante áudio abrindo. Então, é isso, gente. Dessa paz com o outro, a gente vai falar muito da comunicação não violenta, da mediação de conflito, aquilo que a gente chama de tecnologias de convivência. São técnicas para se melhorar a convivência e se ensinar a lidar com o conflito. E, do ponto de vista da paz planetária, a gente consegue projetar as ferramentas para se repensar a relação com a natureza, né? Então, a gente vai falar de consumo consciente, de novas economias, de alguns debates que têm a ver com reconstruir a nossa relação com o planeta, com o meio ambiente, né? Que é algo que está
precisando muito nesse momento. Então, isso aqui é estruturado em uma série de autores, né? O Pierre Vai, o criador da Unipaz, é um dos autores que vai trabalhar esse universo dos três níveis, que ele vai chamar de ecologia pessoal, ecologia social e ecologia ambiental. Basicamente, esses três níveis: a paz comigo, a paz com o outro e a paz com o mundo. O próprio Mahatma Gandhi vai trabalhar sempre estruturados nesses três eixos, né? O Gandhi não foi só um ativista político, ele também era um pensador, ele escrevia muito sobre o que ele estava falando e falava muito sobre paz e não violência, inclusive é quem disseminou o conceito de não violência. Satish Kumar também é outro que vai trabalhar a partir dessa tríade, e tem uma série de autores que estrutura a paz dessa forma. Então, o nosso instituto ele tem como referência a simplicidade dessa fórmula da paz, esses três níveis: a paz comigo, a paz com o outro e a paz com o mundo. É muito importante para a gente chegar mais na frente para entender o que que a gente faz diante dos conflitos colocados na humanidade. Aí, isso aqui é só para a gente entender que existe uma relação, a gente está separando, mas existe uma relação entre a paz que eu vivo comigo e a paz na relação com o outro. Isso a gente estrutura separando em três níveis, mas isso tudo está conectado. Eu vou ser uma pessoa que vai viver melhor em paz, em paz se eu tenho boas relações com o outro. Ao mesmo tempo, se você tem uma escola, por exemplo, e o estudante, a gente vai falar muito sobre educação na Jornada Cultura de Paz, né? O estudante chega em casa, na escola, sempre mais violento, sendo agressivo com as outras pessoas. Muitas vezes esse estudante tem um problema na casa dele que não deixa ele viver uma paz interna. Ele não vivendo essa paz interna, ele atrapalha a paz relacional com o outro, ele chega na escola trazendo alguns conflitos comportamentais. Então vejam que entre a paz interna e a paz relacional existe uma relação, né? Se você está num dia que você está mal-humorado, você vai tratar as pessoas de um jeito mais grosseiro, né? Se um dia que você não está bem equilibrado internamente, você vai no relacional, você também vai ser mais grosseiro. Então, só um exemplo que eu estou dando para dizer que a gente separa em paz comigo, em paz com o outro, em paz com o mundo, mas está tudo relacionado, uma coisa implica com o outro. Já dizia São Francisco de Assis: a paz que anuncias com os lábios, deveis tê-la no coração. Essa é uma frase do São Francisco: a paz que anuncias com os lábios, deveis tê-la no coração. Eu falo dessa frase lá no primeiro encontro da Jornada Cultura de Paz, que é comigo também, que vai ser no dia 15 de março. Esse lugar de que, se você anuncia uma paz, você precisa, o primeiro lugar que a paz precisa ser construída é dentro de você. Isso várias pessoas vão trazer, né? O próprio Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Essa frase famosa. A mudança que você quer ver no mundo precisa habitar primeiro você, né? Você precisa transformar a si, para através de si você transforma o mundo. Então, esse lugar que a paz precisa, o primeiro lugar que ela precisa habitar é dentro da gente, tá? E aí, basicamente, esse negócio da paz em três níveis é o cuidado que a gente precisa ter com as nossas três casas, né? Então, é, eu sempre brinco que a gente faz uma faxina na nossa casa uma vez por semana, na casa que a gente mora, né? Mas a gente não se preocupa em fazer uma faxina nas outras casas, que é o nosso corpo, né? Que é a nossa casa também, e o planeta também são nossa casa. Então, a gente precisa faxinar essas três casas todo dia, né? Então, cuidar para essa limpeza emocional interna, cuidar para a limpeza do planeta. Todas essas casas precisam estar bem cuidadas. A paz comigo, a paz com o outro e a paz com o mundo, tá? Aí agora, a outra dinâmica do nosso papo aqui, que é o fato de que a gente está vivendo uma era de múltiplas crises. Então, agora vou falar desse outro assunto, porque o tema do nosso encontro aqui é como a cultura de paz pode auxiliar nesse colapso do mundo, nesse momento em que o planeta está vivendo tantas crises, tantas questões em sintonia. Esse momento que a gente vive é um momento muito curioso, porque nunca teve tantos problemas em sintonia no planeta como estamos tendo agora. Ao mesmo tempo, nunca teve tanta gente boa, tanta gente consciente querendo atuar. Também é meio contraditório isso, mas é uma realidade. Professor. Estamos com, estamos com muitas crises,
acontecendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente querendo fazer, muita gente boa querendo fazer coisa boa. Tem muita gente boa querendo fazer coisa boa como nunca antes na história humana. Vivemos essa contradição, né? O número de problemas é muito elevado, mas o número de pessoas dispostas a resolver esses problemas também é muito elevado. Então a gente precisa atuar nessa direção. E aí a gente vive essa série de crises, a crise econômica, né? Vivemos num mundo muito desigual e a desigualdade só se aprofunda, a desigualdade não está diminuindo, exceto em um ou outro país. Mesmo durante a pandemia, vocês acham facilmente aí na internet como a renda se concentrou durante a pandemia, né? As pessoas que já eram bilionárias dobraram a sua durante a pandemia dobraram a sua renda, né? E o mesmo não aconteceu com as pessoas mais pobres que pioraram o seu nível de vida. Então a desigualdade só aumenta e isso obviamente é a principal causa de desequilíbrios. A gente não vai falar muito hoje, que hoje é só uma aula mais introdutória, mas uma das principais causas de geração constante de violências no mundo é a desigualdade profunda, né? É um mundo muito desigual. E aí, por ser um mundo muito desigual, essa não é a única causa de violência. A violência tem causas psicológicas e sociológicas, mas é claramente uma causa de violência, né? A profunda desigualdade. E isso causa uma permanente crise econômica. Parece que você sai de uma crise para 5, 6 anos depois entrar numa outra crise global. Sempre, às vezes é o mercado imobiliário, às vezes é o mercado financeiro. Sempre é uma causa diferente causando essas múltiplas crises, né? Na própria economia. A crise ecológica, que é a maior da história humana, né? A gente está vivendo um momento, acho que nem preciso falar sobre isso, porque está todo mundo sentindo na pele, né, esse problema gravíssimo de dengue que a gente está vivendo, a volta da variante não sei quanto da Covid, e ao mesmo tempo o excesso de chuvas, o excesso de a seca no Pantanal, um tempo atrás era seca na Amazônia, ou seja, é um evento extremo por semana acontecendo no mundo, tudo isso por conta do desgaste profundo que aconteceu em termos de recursos no planeta. A gente está vivendo também essa crise. Uma crise emocional, né? Nunca tivemos tanta gente vivendo com ansiedade, com depressão, sem falar de outras doenças emocionais, síndrome do pânico, síndrome de burnout, uma série de outras questões que muitos de nós estão tendo e outros, não só nós aqui, mas outras pessoas por aí também estão tendo essas crises emocionais num nível nunca antes visto, né? Você vai hoje numa escola, e por isso a Educação para a Paz, que tem 2 módulos aqui na Jornada Cultura de Paz, porque é um eixo importantíssimo, é tão importante. Hoje nas escolas as crianças com níveis de ansiedade e depressão muito profundos, né? Com ideação suicida aumentando gravemente nas escolas, né? Até um assunto meio pesado para falar, mas infelizmente é uma realidade, né? Então, a gente está vivendo essa crise também. A crise política, todo mundo está vendo crescer em uma série de países um certo extremismo, né? A crise social, violência urbana aumentando muito, até porque desde 2008 para cá o mundo passou a ser mais urbano do que rural, né? Até 2008 a população mundial ainda era em sua maioria rural. De 2008 para cá ela passa a ser em sua maioria urbana e mais de 50%, e esse indicador só aumentando. E a violência no meio urbano só aumenta, né? Principalmente nas grandes metrópoles. Basta ver aí o que aconteceu ao longo da semana na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. É constante isso, é uma crise permanente, né? Às vezes é numa cidade, às vezes é na outra. E a crise ética de uma inversão completa de valores que a gente vê muito facilmente na sociedade. Então, essas diferentes 6 crises que estão aqui pontuadas acontecendo ao mesmo tempo. Nunca tivemos tanto desafio, né? Ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas ferramentas para lidar com isso. E o propósito do encontro de hoje é justamente a gente ver como as ferramentas da cultura de paz podem nos ajudar a atuar nessas dimensões. É como se a humanidade estivesse nos convocando, nós que aqui estamos, e se estamos aqui, não estamos à toa,
né? Estamos porque temos valores em comum e queremos cultivar e cultuar a paz, né? Todos nós aqui entendemos a paz como um eixo importante da vida, senão não estaríamos aqui nesse encontro numa quarta-feira à noite, tantas pessoas aqui, já somos quase 50 pessoas. Temos esse propósito em comum e podemos fazer algo. E nesse momento histórico estamos sendo chamados para fazer algo, seja na nossa vida profissional, porque é possível na sua vida profissional, mas eu sou engenheiro, mas eu sou médico. Eu te garanto que na sua vida profissional é possível incorporar a cultura de paz. Você não precisa mudar de profissão. Sendo médico, sendo engenheiro, sendo gari, sendo enfermeiro, sendo o que você seja, né? Quem estuda na jornada Cultura de Paz com a mente tentando buscar o que pode fazer profissionalmente, vai entender que na sua profissão, onde você está sendo chamado para incorporar a cultura de paz ali. A cultura de paz ela é uma ciência transversal, isso é o Galton também, aquele que eu falei no início, o primeiro que eu mencionei aqui, que morreu há 15 dias, há 11 dias. Ele também fala que os estudos de paz têm uma transversalidade, eles não são nem uma ciência humana, nem uma ciência exata, não pertencem a um guarda-chuva específico. Ele é transversal a tudo, né? Professores estão incorporando a cultura de paz na escola, né? Um, um, um médico preocupado com o cuidado emocional dos seus pacientes, ele está incorporando ali a cultura de paz, né? Um agricultor preocupado com a preservação do meio ambiente através de uma agricultura que respeite a dinâmica da inteligência da natureza. Esse é um agricultor que está adotando a cultura de paz no campo da paz planetária, do terceiro nível, ou seja, em todas as profissões e em todos os voluntariados também, naquilo que a gente faz quando não está trabalhando, né? Na sua atividade voluntária, na sua vida cotidiana. A cultura de paz está em tudo isso. E todos nós aqui estamos sendo chamados para sermos agentes de construção de paz. E todos nós aqui temos a capacidade. Não temos capacidade de resolver todos os problemas do mundo. Nenhum de nós tem, né? Porque os problemas do mundo são enormes e nós somos sozinhos, seremos um só. Mas juntos temos a capacidade de atuar no nosso micro ali, né? Aquela coisa que se fala muito do pensar global e atuar local, né? De a gente pensar o mundo, mas atuar onde a gente está, no micro ali onde a gente está. Se a gente está semeando a paz na nossa família, só nos nossos encontros familiares, a gente já está atuando, né? Porque isso reverbera. Quando você atua para construir paz na sua família, a sua família sai da sua casa e vai para outros lugares. Então, isso reverbera em outros lugares. Então, por isso, a gente nem vê os efeitos da nossa ação. Porque a gente, quando ajuda a transformar alguém, esse alguém vai para outros espaços e transforma outras pessoas. Eu não estou conseguindo entender. Tem algum áudio aberto aí, gente, se vocês acharem. Então é isso. Então, essas são as múltiplas crises que estamos vivendo, e agora a gente vai entender como é que a cultura de paz pode nos auxiliar nesse sentido. Estou aqui, já passei um pouco do meu tempo, então tenho aqui mais 10 minutos para falar. Então a gente vai entender. Espera aí. O que são agora as tecnologias de convivência, para a gente entender como é que a gente pode atuar no enfrentamento dessas crises. As tecnologias de convivência são as técnicas que a gente pode utilizar para promover paz, né? Para promover a convivência sadia e a gestão dos conflitos, ou a mediação dos conflitos, ou a transformação dos conflitos. Usem o verbo que vocês gostarem mais. É sempre foi uma polêmica qual o verbo que é melhor, né? Se é gestão, se é transformação, se é mediação. Usem aquele que vocês gostarem mais. Mas como é que a gente lida com os conflitos do cotidiano e faz a prevenção também desses conflitos, e como é que a gente melhora a convivência? Existem as tecnologias de convivência. Elas são, eu coloquei aqui três, são mais do que três, mas eu coloquei aqui três, que é a comunicação não violenta, os processos circulares, o círculo restaurativo e a gestão de conflitos. Poderia falar também dos jogos cooperativos, né, que é importantíssimo, né, as danças circulares, existem outros para a gente mencionar. São tecnologias de convivência. A comunicação não violenta vai nos ajudar
né? E tem outros estudos, a comunicação não violenta foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg e é muito popular aqui no Brasil. Mas não foi só o Marshall Rosenberg que estudou a relação humana, a comunicação humana. Então, existem outros autores também que vão contribuir para esse debate. É você se comunicar, se relacionar de uma forma mais sadia a partir do entendimento das suas necessidades e sentimentos. Então, isso daí é um instrumento poderosíssimo para se atuar para o relacional, para a convivência melhorar. E a comunicação não violenta, ela pode ser incorporada em qualquer instituição. Eu já dei curso, workshop, ou palestras sobre comunicação não violenta em instituições como empresas, escolas, ONGs, institutos, hospitais, ou seja, qualquer instituição, inclusive a família, né? Qualquer instituição precisa de comunicação não violenta, porque em todo lugar onde duas ou mais pessoas estão, usando aqui uma frase bíblica pela metade, né? Onde duas pessoas ou mais estão, haverá conflito, né? Porque as pessoas são diferentes, mesmo que sejam conflitos sutis. Conflitos sutis é tipo assim: será que a gente vai hoje comer pizza ou comer macarronada à noite? Eu acho que tem que ser pizza. Eu acho que tem que ser macarronada. Isso é um conflito sutil que não está tendo nenhuma briga, mas um conflito mais sutil. Isso a comunicação não violenta, eu não vou aprofundar nisso, porque essa aula aqui é mais geral, mas é um instrumento poderosíssimo para isso, esses conflitos. E também os mais ríspidos, né? Os conflitos com maior nível de agressividade, né? Então, comunicação não violenta é um instrumento poderoso para o nosso relacional e qualquer instituição de atividade humana ela é bem-vinda, né? Isso que na jornada tem um módulo só sobre comunicação não violenta e tem uma série de encontros avulsos para se praticar a jornada que estou falando é a jornada Cultura de Paz, né? Tem uma série de encontros avulsos, marcados aleatoriamente, para a gente praticar a CNV, porque ela dá embasamento, CNV é a comunicação não violenta, ela dá embasamento para as outras ciências que a gente vai estudar. Os processos circulares são os círculos restaurativos, né? Os círculos que se faz ou para se trabalhar os conflitos, ou então para se melhorar as relações de convivência, círculos não conflitivos, círculo de diálogo, de celebração, círculos onde o propósito não é necessariamente resolver conflito, mas os processos circulares também são uma tecnologia de convivência para nos ajudar e nos ajudam muito. Estão se disseminando muito de 2023 para cá, especialmente nas escolas e nos tribunais de justiça. Eles ganharam muito em popularidade e daqui a uns anos todo mundo vai estar falando nos círculos de paz, nos processos circulares, né? É uma coisa que está crescendo muito. Ainda estamos no momento onde a maioria da população brasileira nunca ouviu falar disso. Ainda estamos vivendo esse momento precursor, porque eu tenho certeza que daqui a 3, 4 anos esse cenário vai ser diferente. E a gestão ou mediação de conflitos ou transformação de conflitos, né? Então, essas são três, botei só três, porque esse é um momento mais de uma aula inaugural mais geral, mas são três das tecnologias de convivência. As tecnologias de convivência, elas vão nos auxiliar nesse lugar da paz relacional. Então, se você voltar aqui, onde que isso vai nos ajudar? Isso vai ajudar nessa crise emocional, nessa crise social, né? Então, aqui eu já estou respondendo aquela perguntinha do começo. Como é que a cultura de paz pode nos ajudar com as múltiplas crises do mundo, né? As crises emocionais, muitas vezes esse lugar da ansiedade, da depressão, de outra questão emocional, eles se dão porque os relacionamentos humanos são muito marcados por violência verbal e por conflitos nunca superados, né? Na medida que você consegue superar conflitos e melhorar as relações de convivência, esses níveis de problemas emocionais eles diminuem. Então, a cultura de paz é bem importante aqui, né? Também na crise social, né? Na questão urbana, né? O relacional como um, um fator gerador do elemento de vida comunitária nas pessoas, de partilha da cidade, né? De divisão do bem comum. Tudo isso ajuda a diminuir a crise social.
Então, essas tecnologias de convivência elas vão ser essenciais para a gente enfrentar esse momento grave que estamos vivendo de múltiplas crises, né? Não sei se vocês se deu para explicar bem o que são as tecnologias de convivência, a comunicação não violenta, os processos circulares, a gestão de conflitos, jogos cooperativos, mas muito claro que melhoram a convivência, diminuem os conflitos e, nesse sentido, se torna uma ferramenta para a gente se apoderar delas e enfrentar essas crises que estão colocadas no mundo. Mas eu vou falar de outras coisas também, como, por exemplo, o debate sobre regeneração planetária, ou aquilo que é chamado mais no popular de sustentabilidade. Acho que sustentabilidade é um termo mais conhecido, né, de vocês. Um mundo mais sustentável, um mundo que respeite mais a natureza e tal. E para isso a gente se preocupar com uma dinâmica de diminuir os nossos níveis de consumo, nossos níveis de demanda de recurso do planeta, e nesse consumo a gente procurar um consumo mais responsável com os recursos do planeta. Também a gente buscar uma reformulação na maneira de organizar a vida social no planeta, porque isso preserva mais o planeta se a gente atua para, enfim, incorporar técnicas de agroecologia, de bioconstrução, essas coisas todas que melhoram a relação com o planeta. Isso tudo diminui o impacto e atua lá atrás. Aí a gente volta a responder a perguntinha aqui de como é que de crise ecológica, o colapso climático. O colapso no clima só vai ser sanado, né, se a gente reformular a maneira como a ecologia é pensada no mundo de hoje, né? Então, isso também é um debate muito amplo, eu estou tentando aqui ser mais sintético, né? Na Jornada Cultura de Paz, a gente tem um módulo só sobre isso. E reestruturar também, estava esquecendo de falar isso, a questão comunitária, que é uma coisa que se perdeu na nossa geração. O nosso mundo tem coisas muito positivas no nosso tempo histórico, né? Eu mencionaria, por exemplo, a facilidade como que a gente aprende um assunto hoje em dia, né? Basta entrar na internet que tem milhares de informações sobre aquele assunto. Ou seja, tem coisas muito positivas no nosso mundo, no nosso tempo histórico. Mas tem uma coisa negativa no nosso tempo histórico, que é o fato da gente ter perdido essa dimensão da comunidade, de que pertencemos a um coletivo, de que não somos um indivíduo isolado no planeta, né? E aí isso faz com que a gente amplifique aquelas crises que estão colocadas no início. A gente parece que o planeta é o cada um por si e Deus por todos, parece que é isso, né? E a gente perdeu a dimensão histórica, que em outros tempos históricos era mais fortalecida, das pessoas se ajudarem, das pessoas comerem junto, das pessoas dividirem a comida, dividirem a construção das suas casas, dividirem a moradia, né? Tudo isso foi se perdendo. Então, isso é um elemento a ser estruturado, isso é atuar pela cultura de paz também. Na Jornada Cultura de Paz, a gente fala, tem uma aula sobre vida em comunidade, como é que as diferentes culturas falou sobre isso. E repensar a economia, a partir do que a gente debate na jornada sobre novas economias, né? Uma economia que seja mais cíclica, que seja demande menos recursos, né? Isso é o repensar a economia planetária. Então, tudo isso ajuda a gente a enfrentar aquela crise econômica que está lá. Não vou voltar ao slide de novo, mas você lembra que estão lá, crise econômica associada à desigualdade. Então, tem uma série pessoas pensando isso, tem uma série de novos campos, tem pessoal que estuda economia solidária, economia donut, economia circular, uma série de formas de se pensar a economia numa perspectiva que seja menos desigual e mais uma ferramenta conectada, uma economia conectada com a ecologia. É isso que a gente precisa aprender. Por isso que na Jornada Cultura de Paz tem um módulo também só sobre esses diversos temas, tem um módulo só sobre eles. E aí, já caminhando para o desfecho, eu já estou falando aqui há mais de 40 minutos, a gente precisa repensar como é que a gente educa
as nossas crianças, os nossos adolescentes e também os nossos universitários e outros tipos de educação, educação corporativa, outras dimensões, e voltar a entender o que é educar para a paz. Então, eu diria que, além dos processos circulares que eu já mencionei, existem duas outras formas de se disseminar a paz para que enraize mesmo na sociedade. Uma delas é a educação, e a outra, eu vou falar mais à frente, é o ativismo. Então, a educação é você realmente educar crianças, adolescentes, e universitários e outros para entender a paz e praticar a paz, a saber lidar com seus conflitos, a saber sonhar com a paz, saber como construir a paz no seu cotidiano. Então, levar isso para as instituições educacionais. Isso aqui é um debate super amplo, gente. Isso aqui dá para... Né, à toa que tem mestrado nessa área, mestrado, doutorado, educação para a paz, né? Porque são muitos autores, você tem países dedicando muito a estudar isso, como é que você educa para a paz. Isso aqui é um campo bem, bem amplo para se atuar. E o outra ferramenta para se disseminar a paz é o ativismo não violento. É você entrar numa perspectiva ativista, que é você elaborar ações no dia a dia pela não violência para transformar as estruturas sociais. Isso é o ativismo não violento. Então, essas são duas das formas. Eu mencionei que tem também os processos circulares. Também são formas de disseminar de uma forma mais ampla, de modo que a paz enraize profundamente na sociedade e, através disso, você vai diminuindo aquelas múltiplas crises que a gente está vivenciando. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Já fiz aqui, já passei um pouquinho do tempo, então já vou encerrando. Agora eu vou abrir para vocês, para quem tiver alguma dúvida ou alguma contribuição, ou mesmo alguma discordância do que eu falei, né? Só vale lembrar também, que como diz esse slide aqui, é para me lembrar disso, que essa aula está no contexto da Jornada Cultura de Paz, né? Ela é uma aula inaugural que é aberta a todo mundo, a pessoa não precisa estar inscrita na Jornada Cultura de Paz para assistir essa aula, mas se você ainda quiser se inscrever nessa Jornada Cultura de Paz e aprender tudo isso que a gente falou aqui de uma forma mais profunda, né? Porque a Jornada Cultura de Paz tem 30 aulas, 3 aulas por mês, né? Sempre o terceiro final de semana de cada mês. Então, você tem 3 aulas por mês, março. Ah, os, os áudios ainda estão abrindo, gente. Março, abril, maio, junho, sempre na terceira semana de cada mês, 3 aulas, são 30 aulas ao longo do ano. E aí vocês podem ainda se inscrever, ainda tem vagas, ele começa dia 15 de março. E vai ser muito interessante se vocês se inscreverem e aconteceu uma coincidência de que a data que o Instituto dá 10% de desconto, ela termina justamente hoje, que é justamente o dia que a gente está dando essa aula aqui. Então, se vocês entrarem, depois eu vou até colocar o link aí no chat para quem quiser se inscrever, e vocês ainda conseguem a tempo de pegar esse desconto aí que aparece lá, de 10%, tá bom? Então, essa é a Jornada Cultura de Paz. Espero que alguns de vocês aqui, consigam estar lá com a gente, mas se não estiver, apareçam nessas atividades gratuitas que a gente faz eventualmente aqui. Tem essa lógica no nosso instituto de vez em quando fazer algumas atividades que são gratuitas. Durante a pandemia, não sei se vocês vão lembrar, a gente fez uma meditação diária para as pessoas que estavam precisando de acolhimento, né? A gente faz sempre muitas atividades gratuitas para aquelas pessoas que só podem fazer as atividades gratuitas. Então, mesmo que vocês não se... Leandro, Só um instantinho, você Cacá. está você Oi. tá conseguindo ver o chat? Só para saber, você está conseguindo? Não, Tá, porque tem uma não. pessoa perguntando qual o preço. Eu não sei de cabeça o preço. Eu sou meio perdido com essas coisas tecnológicas, gente. Mas eu vou colocar aqui o link e aí vocês veem lá no site o preço, tá? Obrigado, Cacá. Então é isso, gente. Já estou falando demais de novo. É só isso. Eu vou colocar aqui o link, vocês veem lá o preço. Eu sei que é possível parcelar, acho que no máximo 10 vezes ou 12 vezes, não sei.
e vocês podem entrar lá e se matricular, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, era isso. Então, vou abrir agora para quem quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto. Só abrir o áudio. Vocês querem comentar alguma coisa? Oi, Leandro. Diga, Maurício. Só uma dúvida, eu vi que no primeiro sábado, na Hum. parte da manhã, eu estarei ocupado. E aí eu só poderia assistir na parte da tarde, a Ah, primeira sim. aula. Essa é Aí, uma, essa é uma boa pergunta, assim, tipo, isso vai acontecer certamente outras vezes com você, não só nessa vez. Então, por isso que a gente grava todas as aulas, para que as pessoas que perderam uma aula possam assistir depois a aula gravada. Porque, com certeza, lá para frente, você se inscrevendo, vai aparecer um dia que você tem que ir no batizado de alguém ou no velório de alguém que, de repente, partiu e você não vai poder assistir. E aí tem a opção de assistir gravado depois. Então a gente grava tudo, né? Tem pessoas que fazem, e ano passado isso aconteceu muito, tem pessoas que fazem o curso inteiro assistindo praticamente tudo gravado. Assiste umas 2 ou 3 aulas só, acaba. Mas as aulas são ao vivo, como está sendo essa. A gente está gravando aqui também, né? Mas a gente está fazendo ao vivo para e tem algumas dinâmicas, né? A diferença de assistir ao vivo é só que você não vai poder de assistir gravado, desculpa, é só que você não vai poder participar das dinâmicas ao vivo, mas você pode fazer na sua casa com alguém e tal. Quando você faz um exercício, por exemplo, no meio de um encontro, aí a pessoa acaba não conseguindo fazer com o restante da turma. tá bem, perfeito. Eu vou fazer a inscrição. Ah, é Por bacana. gentileza, chegaram a colocar o link aí, mas sumiu. Ah, eu vou colocar de novo, então. Desculpa, gente, sou meio atrapalhado para questões de tecnológica. Eu botei esse link que eu botei agora, ele é das informações, né? Para quem quiser mais informações. Para quem já quiser se inscrever direto, eu vou colocar aqui, ó, link para inscrição direta. Aí já é nesse de baixo. No primeiro link que eu mandei, se você quiser, não, quero entender melhor o que que é isso, quais são os cada módulos, são 10 módulos, né? Cada módulo tem Está 3 módulos. sumindo, Oi? está sumindo. Ah, o Roger já colocou aí qual que é o valor. Tá sumindo? Tá, mas o link, Não tá ah, sumindo. Não tá, Chante Brasil, tá no chat, não tá sumindo, não. e onde é que eu entro no chat? Não é só você. Aí é com você aí. Você tá no celular, né? É um pouco mais difícil entrar no chat. Mas com certeza não está sumindo o link, não. Aqui no celular é um pouco mais difícil de acessar o chat, Ah, tá. entendeu? Tá, agora foi. Que eu ia falar também, se vocês quiserem, a gente está comentando aqui muito da jornada Cultura de Paz, né? Mas se vocês quiserem falar também daquilo que eu falei na aula, também era muito esse convite também. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Deu para compreender bem aí as dimensões do que é cultura de paz e como é que ela ajuda a atuar para se enfrentar as múltiplas crises? Oi, Leandro. Obrigada, Roger. Oi? Tá Oi? ouvindo? Aqui é Oi, a tô te Adriana. ouvindo. Fala, Tudo querida. bem? Aí, tudo bom? Eu fiquei com uma dúvida com relação ao conceito de violência, no ponto de vista da cultura de paz, porque você apresentou alguns tipos de violência, né? Mas eu Sim. não sei se vocês já encontraram um conceito de violência, porque eu tenho dificuldade de conceituar nas minhas pesquisas. Sim, o Galton, eu estava mencionando a elaboração do Galton, né, que é esse pioneiro, Johann Galton. Vou até escrever aqui o nome dele, que aí vocês podem. Ele tem um conceito próprio de violência que eu não saberia de memorizado assim para te passar. Ele tem o seu conceito próprio.
né? O conceito mais conhecido dele, que ele fala bastante, é a ideia de que a violência tem essas três dimensões: a violência direta, a violência estrutural e a violência cultural, e que a violência direta é como se fosse, ele usa, isso é bem clichê trazer, mas ele usa bastante a figura do iceberg, que a violência direta é aquela que você vê o iceberg ali, né, você vê ele fora no nível do mar. É aquela que você vê. Então, você vê uma pessoa batendo na outra, isso claramente é violência. Agora, a violência estrutural, ela está abaixo do iceberg. Nem sempre você vê, mas ela está acontecendo. Então, muitas vezes, tem um conceito também que é do Dom Helder Câmara, de espiral de violência, que também se tornou uma expressão famosa, né? Muita gente usa essa expressão, espiral de violência, que é basicamente a ideia de que a violência tem essa característica de se reproduzir, no sentido de que, se eu sofro uma violência, eu posso levá-la adiante, né? No sentido de que, por exemplo, se eu tive um pai agressivo que batia muito em mim, isso não aconteceu, mas supondo que tivesse acontecido, eu posso me tornar um cara mais agressivo. Eu estou levando adiante uma violência que eu sofri, que não justifica a minha ação, que eu sou responsável pela minha ação, mas dá para você entender melhor que eu sofri essa para frente. Então, essa característica, isso é da espiral de violência. Então, o que o Galton, isso da espiral de violência é do Dom Helder Câmara. Então, o que o Galton vai trazer é que nessa violência anterior que eu sofri, muitas vezes ela é estrutural. Então, às vezes eu estou levando para frente uma violência direta, física, porque eu sofri uma violência estrutural, né? Então, por isso que eu quis dizer, quando eu falei assim brevemente, nem sei se vocês ouviram, porque algumas coisas eu falei meio corrido, né? É muito conceito para uma aula que abrange tantas coisas, né? Eu falei brevemente que a violência tem características psicológicas e sociológicas. Muitas vezes, essas são as características sociológicas. Às vezes, se eu era um cara que eu precisava, na minha infância, atravessar um tiroteio para conseguir assistir aula, porque eu morava no meio do complexo da Maré, e aí eu precisava atravessar um lugar perigoso para conseguir assistir aula, eu posso me tornar um cara revoltado e violento. Eu sofri uma violência estrutural que ninguém está vendo quando eu faço a violência, mas eu estou levando para frente uma violência que eu sofri. Isso não justifica o que eu faço, né? Porque quem faz a violência precisa ser responsabilizado, mas ajuda a entender como um todo, né? Então, essa violência anterior, ela é a parte baixa do iceberg, é que ninguém está vendo. Eu estou dando exemplo de violência estrutural, mas poderia ser, por exemplo, bullying, né? Isso é violência cultural, bullying ou racismo, né? É uma violência que eu estou sofrendo que não é tão visível para todo mundo e que às vezes me torna mais violento. Essas são as raízes sociológicas da violência. Existe as raízes psicológicas, por exemplo, se você usar Lacan, e aí as pessoas que estudam mais essa área me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, porque eu não estudei psicologia, mas você vai entender, por exemplo, que supondo que às vezes eu tenho desejos dentro de mim supondo que eu tenha desejos de ter relações sexuais com outro homem, mas isso na minha cabeça é uma coisa errada, porque é homossexualidade, então eu reprimo dentro de mim esse desejo de ter relações com outro homem. Aí, nesse processo de reprimir, quando eu vejo uma pessoa que exerce esse desejo, eu sinto raiva desse cara, porque na prática eu não estou com raiva desse cara, eu estou com raiva do desejo interno que eu também tenho de fazer o que esse cara faz. Não sei se vocês deu para entender do que eu falei aqui. Como se uma pessoa, por exemplo, que mata um homossexual, muitas vezes ela está matando o desejo interno que ela também tem de exercer aquilo. Então, isso é um exemplo de raiz psicológica da violência, né? A pessoa tentando matar no outro aquilo que ela tem dentro de si, um desejo que ela tem dentro de si, né? Então, a violência é complexa, é super complexa. Eu não saberia te dizer qual o conceito do Galton sobre a violência, embora eu saiba que ele já tenha lido,
mas eu não trataria o conceito dele como o conceito da cultura de paz, né? Ele é um dos autores da cultura de paz. A cultura de paz é uma coisa ampla, tem outros autores também. É super difícil definir, como você mesmo falou, né? Super difícil definir o que é violência e como agir. Na jornada, a gente tem uma aula só sobre isso, sobre violência e não violência. Entender a não violência também, definir a não violência também é super difícil, né? É uma outra coisa que, enfim, não vou entrar aqui porque é complexo, mas se você tiver na sua casa, tiver uma cobra, se tiver na sua casa, não, no meio do mato, tiver uma cobra preparada para dar o bote, o que você vai fazer? Você não vai matar a cobra? E isso é ser não isso é ser violento? Como é que é isso, né? Então, são questões que o Mahatma Gandhi dizia que, nesse caso, onde eu estou me protegendo, isso também é não violência. Então, eu estou me protegendo, então de repente eu vou até matar uma cobra porque eu estou me protegendo. Então, o conceito de não violência também é super, super... E a não violência em si, como ela é uma tradução direta do termo ahimsa, ela não é necessariamente somente a negação da violência, ele é um conceito mais amplo, que tem a ver com valores como compaixão e tal. Então, esse é um debate complexo. A gente pode dialogar mais sobre isso. Tá bom? Bom te ver aqui, querido. Tá ótimo, obrigada. Boa noite, foi ótima aula. Valeu. Deixa eu ler algumas coisas no chat aqui, ou então vocês abrem aí para perguntar. A gente falou de ficar junto até 8h30, então ainda tem um tempo. Grato, Leandro, pela excelente aula. Sou feliz em ver conjunto de pessoas em movimento pela paz, sempre aprendendo. Uma boa noite a todos. Roger falou. Boa noite, Roger. Aula maravilhosa. Suas percepções são macro, vários pontos. Gratidão. Obrigado, Patrícia. É isso. Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida, gente? Sobre o tema que eu falei? Ou alguma discordância também é bem-vindo. E alguém tem alguma dúvida sobre a jornada, a cultura de paz em si? Eu vou explicar de novo, então, como é que funciona. Maurício? Ou você? Sim, Oi, sim. Leandro. Acho Maurício, depois a Raquel fala. tá bom. Não, a respeito, porque eu li lá no. Peraí, só um momento, vai passar uma moto aqui. Não tô ouvindo, não, a moto. Pronto, enfim. Eu vi lá na ementa que no final nós precisamos apresentar um trabalho Hum. que pode, né, até lá que está simples, pode ser em qualquer linguagem. Aí eu queria Uhum. saber um pouco mais a respeito, né, desse trabalho final. Cara, boa pergunta. É o seguinte, esse trabalho final, esse ano eu conversei com algumas pessoas e a gente está querendo ser um pouco mais rígido, entre aspas, no sentido de exigir mais esse trabalho, porque nos últimos anos pouca gente realmente levou para frente esse trabalho. Esse trabalho é basicamente quando a gente vai fazendo a jornada Cultura de Paz, ela fala de muitos assuntos, né? Ela vai ensinar a comunicação não violenta, ou seja, como é que a gente se relaciona, a, a mediação, como é que a gente media conflitos. Até a professora de mediação está aqui presente, a Larissa. Bem-vinda, querida. Chegou atrasada, mas veio, né? Isso aqui é importante. Você vai atravessar vários assuntos assim, você vai falar da questão planetária, da paz planetária, da paz interna, então, meditação, equilíbrio emocional. Então, você vai atravessar vários assuntos referentes à paz, educação para a paz, ativismo não violento, tudo isso que a gente foi falando aqui. E aí, isso vai estar inserido na sua vida, que Maurício, de um jeito específico, né? Que é diferente da minha vida, Leandro, né? Então, supondo que eu trabalhe, sei lá, numa escola, a dimensão que eu vou ficar mais atento é quando for falar de educação para a paz, ou quando for falar dos processos circulares. Se eu for uma pessoa que trabalha numa delegacia, talvez eu vou ficar mais atento na questão dos conflitos, ou no debate sobre desigualdade, como é que surge a violência e como é que ela se propaga.
né? Se eu for uma pessoa que atua mais na área de agricultura, eu vou ficar mais atento às questões referentes à paz planetária. Então, cada um de nós atua no mundo de uma maneira como escolheu atuar, né? E aí, como é que esse debate pode auxiliar na sua vida? Então, você pode simplesmente escrever um texto que seja, sei lá, de 2 páginas ou 1 página, sobre como a comunicação não violenta te ajudou a se relacionar com a sua família. Isso já é um projeto, né? Isso já é um projeto possível. Inclusive, esse projeto já foi feito uma vez. Você pode fazer um, um, um trabalho que pode ser um texto, ou pode ser fotos, ou pode ser vídeo, sobre como é que o debate sobre agricultura, sobre o solo, né, que tem um debate sobre a paz planetária que a gente fala do solo, te levou a replanejar como é que se dá a alimentação na sua casa. Então, é isso que é previsto para se fazer no final. É uma coisa bem simples. Tanto é que na primeira jornada que teve, que foi uma que as pessoas estavam bastante conectadas e levaram bastante a sério essa coisa de fazer um trabalho no final, teve gente que fez no finalzinho ali, 2 horas antes de entrar para a gente dividir. E aí, então é uma coisa bem simples de fazer, mas eu acho bem válido fazer, né? No último ano a gente acabou se tornando um pouquinho displicente no sentido de pouca gente fez, também a gente não cobrou muito, e aí eu tô querendo esse ano ser um pouquinho mais menos leniente com isso, se for possível, né? E também, se a pessoa não quiser fazer, o que que eu posso fazer? É isso, Maurício. Beleza? Raquel, você queria falar também, né? Oi, Leandro, eu só queria dar boa noite para você, para o Luiz Paulo, para a Larissa querida, para a Irene e o pessoal aí que está indeciso. É uma boa oportunidade para se inscrever aí no curso. Eu estou com o Leandro desde 2016, né, Leandro? Sim, Indireto e às vezes diretamente. Já fiz 2 jornadas, uma cultura, fora as mediações, né? Então, sim. aí, quem está indeciso, super vale a pena, porque é autoconhecimento. Só queria dar um beijo e falar aí para a galera que eu sou tua fã, você sabe disso, né? E quem está indeciso, corre lá, porque parcela, dá para dividir e vale super a pena, tá bom? Um beijo, pessoal. Boa sorte aí, Leandro. Valeu, vale a pena mesmo. A Ruth está falando aqui também. Ruth, muito bom te ver. Fazia tempo que eu não te via. Já tive a oportunidade de fazer a jornada. Recomendo bastante fazer esse percurso formativo de muita troca e aprendizado. Sou de Belém, mas estive presencialmente no Rio ano passado, no encontro presencial realizado pelo Chante Brasil. Outro excelente momento. Ah, bem lembrado, gente. Tem também no meio do ano, ali por volta de junho e julho, né? Esse ano vai ter também um encontro presencial. A Irene, que está aqui, está organizando junto com o Davi, acho que a própria Ruth e outras pessoas estão organizando esse encontro aí. Eu também tô ajudando, mas um pouco menos. Quem está mais à frente é a Irene, Davi e outras pessoas para fazer esse encontro presencial. Você lembra a data, Irene? Nem E a sei. Cacá, Cacá que A está aqui Cacá, presente gente, como é que eu também. não falei da Cacá, gente? Nossa, agora Vai ser dia 20, o início é dia 26, 27, 28, e a gente ainda está vendo mais uns 2 dias que vão ter atividades online, mas presencial mesmo vai ser já confirmado, né? 27, o sábado e o domingo, né? 27 e 28, se eu não me engano, aqui com as datas de julho, né? é, Julho. sim, no Rio de Janeiro, na Glória. Gente, como eu esqueci de Sim. falar da Cacá. E vai ser aqui no Rio de Janeiro e também não precisa estar inscrito na jornada também para participar, tá, gente? Quem tiver a fim de vir, só estou a fim de vir, também tá bem-vindo, tá? Então tem esse encontro presencial
que nos anos a gente conseguiu fazer ano passado e nos anos antes do ano passado a gente não conseguiu por causa da Covid, mas no ano passado conseguimos fazer. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida ou comentário? Para quem for fazer a jornada, vocês vão ver muito a minha carinha. Eu sou educador guia da jornada, então acabo estando presente em todos os encontros e muitas aulas são comigo. Mas tem lá 20 educadores, né? A Larissa que está aqui e outras pessoas que aqui estão também. E, e a gente atravessa todos esses educadores, mas eu vou estar sempre lá disponível para ajudar todo mundo. E quem está com o celular, o WhatsApp do Instituto para tirar dúvidas, vou botar ele aqui, sou eu. Então, esse aqui é o WhatsApp do Instituto. Posso dar o meu pessoal também. Leandro, Oi. eu não sei se tem muito a ver, mas como está nos momentos finais, eu queria que a Maria Clara e a Irene falassem um pouquinho do Círculo de Mulheres. Ah, Vai sim. começar agora em março, se possível. Se não, tudo bem, depois eu falo com ela mesmo. Pode falar. Quer falar, Cacá? Irene já falou, então de repente Cacá fala. O Círculo de Mulheres vai começar semana que vem. Então, o Chante Brasil já organiza há um tempo, né? 2 anos já, né? 5 anos. 5 anos já, o Círculo de Restaurativo com Homens, às segundas-feiras, e eles fazem online e às vezes presencial. Então, eu e a Irene estamos propondo fazer o Círculo Restaurativo de Mulheres com a mesma metodologia, né, do Chante Brasil, e a gente pretende começar na quinta-feira da semana que vem. Pretende não, vamos começar, né, Irene? Porque já temos bastante pessoas interessadas. Sim. E aí, Eu queria só falar rapidinho, Cacá, desculpa te cortar. As inscritas, né, as pessoas que já se inscreveram, vão receber um e-mail com tudo explicadinho, com o link do Zoom, que tá disponível no formulário já, mas a gente vai enviar um e-mail explicando tudo bem direitinho, um lembrete, né, que também para vocês não esquecerem que vai ser na quinta-feira, dia 7 de março, às 19 horas, enfim, com todos os detalhes. Cacá, por favor, então, te a passo a ideia, palavra. a nossa ideia é fazer esse primeiro encontro inicial, mostrar um pouco a proposta, a partir daí criar um grupo que frequente, né, o círculo. Uhum. Então, assim, é obrigatório toda quinta-feira? Não, não é obrigatório, mas o ideal é que tenha essa frequência para a gente ir crescendo junto e criando uma rede de apoio, né, de mulheres que possam trocar as experiências, falar sobre as suas ansiedades, as suas questões, né, e a gente criar essa rede de apoio, né? A gente participa junto dentro dessa metodologia, a gente se coloca também, a gente vai só facilitar, trazendo temas, trazendo, né, questões e também facilitando a questão do tempo para cada um. Então, a gente está bem contente com essa nova proposta, a gente já conversou bastante, já pensamos, já planejamos e estamos aí ansiosos para começar. Então, a gente convida aí as mulheres presentes que quiserem estar com a gente, só se inscrever, como a Irene falou, se inscreve no link, aí a gente vai mandar as informações, mais informações, né? No link também já tem bastante informação, né, Irene? E aí vai Sim. acontecer, se Deus quiser, tá bom? Muito bom. Se alguém tiver o link fácil aí, coloca aí para o pessoal do Círculo das Mulheres. Também vou ler aqui, a Patrícia Matos escreveu e eu não li, eu pulei. Trabalho na Ronda Escolar da GM Rio, no Rio, e o que vejo nas escolas são crianças e adolescentes desconectadas e cada vez mais individualizadas, e por isso tanta violência no ambiente escolar. A paz deve começar por mim. É isso aí, é o que eu vejo também, querido. Muito importante o trabalho que você faz. Às vezes eu vejo umas fotos lá que você coloca. A gente encerra então, gente, e voltamos a nos encontrar por aí. Foi muito bom ver vocês. Eu coloquei aí o WhatsApp.
para do Instituto, para quem quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Irene colocou Ok, também. boa Botei o noite. link da nossa landing page, tá? Com as informações. Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. gente. Beijo, Raquel. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, Leandro. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau. todos. Boa noite. Boa noite.